O perito extrajudicial ou assistente técnico da parte podem ser arrolados como testemunha na audiência de instrução e julgamento? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma lição prática jurídica do dia, a lição de número 76 de um total de 365. Diariamente, eu tenho esse compromisso de postar um áudio com conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar da prova testemunhal. É muito comum na prática jurídica que a parte, autor ou réu, arrole como testemunha um perito que elaborou um laudo, uma perícia extrajudicialmente, ou mesmo o seu assistente técnico, caso o juiz tenha designado, determinado uma perícia judicial. E aí, esse profissional, que fez a perícia extrajudicial para uma das partes, ele pode ser ouvido como testemunha em relação ao ponto controvertido, em relação ao fato, objeto dessa perícia, para esclarecimento em audiência. E o assistente técnico, que foi apontado, arrolado pela parte para acompanhar a perícia do perito oficial. Esse assistente técnico pode ser ouvido também na audiência de instrução e julgamento como testemunha. É isso que vamos analisar daqui para frente. Bom, como você sabe, a prova testemunhal é uma prova atípica, está prevista lá no Código de Processo Civil, é a oitiva de um terceiro que, por meio de qualquer dos seus sentidos humanos, ele tem conhecimento sobre os fatos controvertidos do processo. E essa pessoa será ouvida na audiência para expor, ao juiz toda a percepção que ela tem sobre esse fato. A prova testemunhal tem essa característica. A testemunha declara a sua percepção sobre o fato controverso, a partir da sua visão, a partir da sua audição, do seu tato, do seu olfato, ou até mesmo, do seu paladar. Muito bem. Em regra, qualquer pessoa pode ser arrolada como testemunha. No entanto, nós temos um artigo que trata da situação em que essa testemunha ela pode ser contraditada. E ela pode ser contraditada porque ela se encontra especificamente numa situação de incapacidade para ser testemunha, numa situação de impedimento ou numa situação de suspeição. Todas essas situações estão previstas no artigo 447 do CPC. E aí, caberá ao advogado da parte contrária, no início da oitiva dessa testemunha, antes do seu compromisso de dizer a verdade, esse advogado da parte contrária fazer a contradita, justificar para o juiz e comprovar que essa testemunha encontra-se numa situação prevista na lei como sendo de incapacidade, de impedimento ou de suspeição, e para isso, claro, esse advogado vai ter que justificar qual é, no caso concreto, a situação que impede essa testemunha de ser ouvida. Se a contradita ela for acolhida, o juiz ainda pode ouvir essa pessoa não como testemunha, mas sim como informante do juízo. E, claro, se essa contradita, se essa oposição à oitiva da testemunha não for acolhida pelo juiz, então o juiz faz o termo de compromisso com essa testemunha, ela vai ter o compromisso de dizer a verdade e o juiz vai realizar a produção da prova testemunhal, fazendo as perguntas pertinentes quanto aos fatos controversos. Muito bem, a questão aqui e ocorre muito na prática, muitas vezes, quando o autor vai ajuizar uma ação, ele contrata pré-processualmente um profissional que vai realizar uma perícia extrajudicial. E normalmente essa perícia extrajudicial vai instruir a petição inicial e vai ser um meio de prova documental para ser analisado pelo juiz ao longo do processo instaurado. Ou pode acontecer que
essa parte tem a indicar um assistente técnico diante do deferimento da produção da prova pericial. E aí, ambos, né, o perito extrajudicial, aquele que prestou um serviço para a parte, e o assistente técnico, eles vão estar vinculados a essa parte. E a questão que surge aqui, mesmo havendo esse vínculo, eles poderão ser ouvidos como testemunha no processo? Essa questão, ela passa desapercebida muitas vezes na prática. E olha só que interessante isso. O Código de Processo Civil, ele tem uma regra específica em relação a essa situação. Só que é uma regra específica aqui que é pouco utilizada na prática jurídica. Na verdade, há uma situação de impedimento prevista no artigo 447, parágrafo 2º. Nas hipóteses de impedimento, no último inciso das hipóteses de impedimento, tem uma situação lá: são impedidos de ser testemunhas o juiz, o advogado das partes ou quem tenha assistido às partes. Nesse caso concreto, tanto o perito extrajudicial quanto o assistente técnico, eles assistem à parte. Eles prestam um serviço em favor da parte, né? O perito extrajudicial foi contratado pela parte para elaborar a perícia extrajudicial, o relatório, né? O laudo extrajudicial. E o assistente técnico, normalmente é esse mesmo perito que foi contratado extrajudicialmente. O assistente técnico vai também ficar vinculado à parte durante o processo, porque ele vai ali participar da produção da prova pericial, acompanhando os interesses da parte. Ambos assistem à parte, e se são assistentes da parte, são impedidos de serem ouvidos como testemunha. É claro que é possível que o assistente técnico seja ouvido na audiência de instrução e julgamento, mas seja ouvido não como testemunha, seja ouvido como o próprio assistente técnico. Quando o laudo pericial é apresentado em juízo, é feita uma impugnação a esse laudo e depois há um requerimento para que o perito seja ouvido em audiência. E o perito será ouvido em audiência para esclarecimento do laudo. Nessa situação, o assistente técnico que participou da perícia também pode ser ouvido na audiência de instrução e julgamento para manifestar sobre o laudo oficial. Mas veja, ele não é arrolado nessa situação como testemunha, ele é arrolado como assistente técnico. Agora, aquele perito extrajudicial, aquele que elaborou a perícia extrajudicial e nem foi arrolado como assistente técnico, esse perito, esse profissional, se ele for arrolado pela parte para ser ouvido em audiência, para, por exemplo, impugnar o laudo oficial do perito judicial ou para esclarecer fatos relacionados a esse laudo oficial, esse profissional que assistiu à parte fora do processo, ele está impedido de ser ouvido como testemunha. Então, se na sua prática jurídica você se deparar com essa situação, você já sabe. Você evita arrolar esse profissional, esse perito extrajudicial para ser testemunha, porque testemunha ele não pode ser, ele está impedido. E você sempre privilegia aí, caso o seu adversário, né, tenha feito essa estratégia, você, na audiência de instrução e julgamento, apresente a contradita. Apresente a contradita justamente para impedir que essa pessoa seja ouvida, já que ela assistiu à parte contrária ao seu cliente, e aqui há essa situação específica de impedimento. Ok? Então use isso na sua prática jurídica e obtenha sempre muito sucesso na sua advocacia. Grande abraço a todos, vamos juntos.